Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Então, a gente vai falar sobre os lápis atriz, os tons de pele. Então, ele tem 12 unidades. Ele fala que ele é grosso, 3,3 milímetros. Ele é corpo triangular. Ali também promete que a madeira é macia, fácil de apontar, um corpo triangular que é melhor para pintar. Então, ele tá dizendo ali que ele é mega soft color, então quer dizer que ele é bem macio mesmo. E esse é o design do lápis. Todos ali são triangulares realmente. É, ali tá marcado Mega Soft Color e todos têm uma numeração. São 12 lápis, então todos começam do 1 e vai até o 12. Então ali, esse é o 011 no caso. E eles são bem assim, normais, digamos assim. O formato dele é triangular, que eu acho bem legal. Agora a gente vai testar a pigmentação. Eu peguei ali uma folha sulfite normal mesmo, dessas que você usa na escola. E agora eu tô passando ali um pouquinho mais forte pra gente ver que cor fica o lápis na nossa folha, se ele muda a pigmentação, se a cor do lápis é a mesma cor que sai. E eu achei que realmente eles são bem macios, eles são assim, bem. Eles pigmentam muito bem. Eles esfarelam um pouco, no caso ali, soltam tipo uma cerinha mesmo. E o aspecto que ele dá é de cera mesmo, ó. Vocês podem ver ali que ele fica um pouco meio que brilhoso assim no papel, então ele dá aquele aspecto de brilho, dá um aspecto de cera, que parece que passou uma cera mesmo por cima. Tem gente que gosta de efeito, tem gente que gosta mais de efeito fosco, que não brilha tanto. Mas assim, eu acho que não faz tanta diferença isso, eu não ligo muito, então vai de você. Ele dá uma esfarelada, então você tem que ficar pintando, assim, se você forçar muito ele, ele vai esfarelar, então você tem que ficar pintando e soprando, o que eu não acho tão agradável, porque às vezes o farelinho dele pode acabar manchando o seu desenho, mas é só tomar cuidado. Numerei aqui pra vocês os lápis, então temos do 1 ao 12, no caso que eu falei, e são essas cores. Como eu disse, fica ó, um aspecto meio brilhoso ali, principalmente nas cores mais claras, os tons mais claros. Eu acredito que nos tons mais escuros não ficou tanto. O que eu achei que ficou uma cor mais ou menos assim, que eu não sei se eu vou usar tanto, é o 02. Mas a gente agora vai fazer misturinhas pra ver se a gente consegue criar um degradê. Então eu peguei duas cores ali diferentes, então eu peguei um tom bem clarinho e um tom mais escuro. Lembrando, gente, que esse é um dos primeiros testes que eu fiz com esse lápis, então eu tô descobrindo junto com vocês. Porque eu vi muita gente dizendo que não tava conseguindo misturar os dois, que não tava conseguindo fazer um degradê legal, que tava ficando manchado, tava ficando marcado, não tava conseguindo, não tava gostando do lápis. Decidi comprar pra gente testar junto. E eu descobri que ele é um lápis um pouco difícil de você trabalhar, porque você tem que ir criando camadas, várias camadas. E ele mancha mesmo, assim. Se você forçar muito o lápis, ele mancha. Não gostei muito do resultado dele forçando. Pode ser que você goste desse resultado que eu tô fazendo aqui, ó, que ele fica um pouco mais marcado. Eu não gosto tanto, eu gosto de um efeito mais suave no desenho, mas vai de gosto. Aqui eu mostro os dois exemplos. Nesse primeiro, eu passei um tom base, que é esse tomzinho claro, vim com aquele outro tom mais terroso, passei, e depois eu volto com um tom mais claro e passo por cima, sempre fazendo movimentos circulares, igual eu tô mostrando ali, sempre movimentos circulares. Decidi testar de novo, fazendo movimentos circulares e pegando um pouco mais leve no lápis, ao invés de forçar ele, de acarcar ele. Então não precisa apertar muito ele, porque senão ele vai soltar muita cera, vai soltar muito pigmento e isso vai acabar manchando seu desenho. Então ali eu vou fazendo movimentos circulares bem devagar, bem suave por cima. A gente vai dando várias demãos para ir escurecendo bem, mas vai com calma. Então a gente vai intercalando os lápis ali, ó. Eu pego o tom claro, passo uma base. Pego o tom escuro, faço outra base. Aí volto pro tom claro de novo, passo por cima e sempre tentando ali mesclar os dois tons. E olha a diferença que ficou. Olha o primeiro como tá manchado e olha o segundo como tá mais suave a pintura. Eu vou dar um zoom daqui a pouco, vocês vão perceber melhor. Mas dá muita diferença, assim, na questão de manchar ou não. Então, gente, esse é o segredo. Você vai ter que ir aos poucos. Não adianta você querer pintar logo e forçar o lápis e, tipo, apertar ele no papel porque ele vai manchar. Olha a diferença.
do primeiro pro segundo. O primeiro eu forcei o lápis, o segundo eu fui fazendo bolinhas, fui criando camada, passo uma mão de uma cor, volta com o tom mais claro, passo por cima, volta com o tom escuro, vai dando os detalhes, vai escurecendo onde você quer escurecer mais, vai clareando onde você quer clarear com um tom mais claro. Sempre fazendo esse movimento, gente, ó, bolinhas, movimentos circulares, tá vendo? Assim a gente vai conseguir que o pigmento não fique marcado. E olha a diferença quando a gente força o lápis, a gente não consegue fazer um degradê tão legal, né? Tá vendo? Mas se você gosta daquele efeito ali do primeiro, que fica mais marcado ali, você pode usar, então você já sabe que você tem que apertar um pouco mais o lápis. Caso contrário, não, então você faz aí, vai fazendo várias camadinhas, vai fazendo várias bolinhas, vai voltando com o tom claro por cima. Então sempre mesclando, gente, ó. Olha como ele esfuma bem. Não é um lápis ruim, gente, ele é um pouco mais complicadinho de manusear. Eu achei isso também. Mas olha a diferença que dá, gente, quando você faz a bolinha e quando você só risca, tá vendo? Então dá muita diferença isso. Eu acho que esse é o único segredo desse lápis, que ele realmente é bom. Porém, a gente sempre tá acostumado a misturar muito, apertar muito o lápis às vezes. E esse lápis ele mancha, né? Se a gente apertar muito, ele acaba manchando e dá um efeito assim que às vezes as pessoas não gostam. E eu acho que esse é o único segredo. Você tem que ir fazendo bolinhas assim, então vai mesclando. Volta com o tom mais claro por cima, passa do tom escuro, já entenderam, né? Então a gente vai passar ali, ó. Pode ver que eu passei o escuro, volto o claro pra mesclar. Passo o escuro ali na parte que eu quero escurecer mais, volto com o claro. Então a gente sempre vai passar o claro por cima do escuro pelo menos umas 2 vezes no desenho, pra gente conseguir mesclar os tons ali, sempre fazendo bolinhas e não apertando tanto o lápis. A gente não precisa fazer tanta força, porque esse lápis, como eu disse, ele é mega soft core. Ele é muito, muito macio, então você não precisa fazer tanta força para ele sair a cor. Você não precisa fazer força pro pigmento pigmentar bem. Então, eu acho que esse é o problema e a solução desse lápis. Porque os outros a gente tem que apertar às vezes pra cor ficar mais forte. Esse não. Esse ele é tão macio que você fazendo bolinhas ali bem levinho, dá super certo. E eu testei aqui com vocês também, olha, gente. Eu sei que tá pequenininho, mas eu aproximei bastante, a gente consegue fazer um degradê, tá vendo? Tem 3 tons ali, você consegue enxergar? No primeiro, ali no meio o segundo, e depois o terceiro, onde eu marquei a flechinha ali, é onde as duas cores se misturam, tá vendo? A gente consegue fazer um degradê legal, até com as cores escuras, fazendo esse negócio das bolinhas, um degradê que não fica marcado e fica muito bonito. Agora eu tô usando o 010 e o 011, que são cores diferentes, apesar da numeração ser parecida, próxima, né? A segunda numeração seria o 010 e a segunda depois seria o 011, mas as cores não seguem essa regra, as cores são diferentes, por mais que elas sejam próximas. Pegaria os dois e agora a gente vai mesclar. Eu quis pegar cores diferentes para ver se a gente conseguia tons novos também, porque ali na caixa diz que você pode criar tons novos. Então, assim, digamos que são 12 cores que vem na caixa, mas você consegue criar novos tons. Então, ali na caixa tem 12 tons de lápis, mas você consegue criar vários outros tons. E tá passando um avião bem agora. O que quer dizer isso? Que você tem 12 cores de lápis, mas você consegue criar, tipo, com a caixa você consegue fazer tipo 15 tons, entendeu? Você consegue misturar outros 2 tons e criar um tom novo. Enfim, é bem legal esse negócio de você conseguir criar tons novos. Que às vezes você pode descobrir um tom que só você usa, misturando algumas outras cores. Que vai ser diferente das outras pessoas que têm a mesma caixinha de lápis que você, porque você vai ter descobrido um novo tom. Eu acho isso bem legal. Aqui a gente tem a prova que a gente consegue sim mesclar 2 tons bem diferentes. Consegue dar pra ver ali no meio a transição das duas cores. Dá pra ver também que não ficou marcado, gente. Não ficou aquele negócio bruto assim na folha, não machucou a folha nem nada e não ficou manchado. Temos a prova de que sim, dá pra mesclar esse lápis sem manchar, tanto nos tons claros, tanto nos tons escuros, tons quentes e tons frios. Lembrando, gente, sempre fazendo bolinhas ali. Agora eu vou usar o 08 e usei também o 01, que são coisas bem diferentes. O 01 é um tom bem clarinho. Eu acho que eu recomendo ele nem para fazer tons assim, base de pele, mas um lápis muito bom para você conseguir mesclar cores. Então, por exemplo, você pode usar do. Vamos dar um exemplo aqui. Você pode usar o 06 e o 08
e usar o 01 para mesclar essas duas cores, entendeu? Como se a gente fosse usar ele como se fosse um branco mesmo. Às vezes eu uso o branco para conseguir mesclar os tons de pele e dá super certo. Então a gente vai ali criando camada, ó, pode ver que ele clareia bem o tom e ele deixa bem mais homogêneo também, ó. Então a gente vai criando várias camadas ali, sempre tentando não forçar tanto o lápis, sempre tentando ali fazer bolinhas e criando camadas. Esse tom eu achei que não deu tão certo, por talvez ser tons bem diferentes, mas dá uma cor bem bonita, ó. A gente consegue fazer outros tons novos usando os lápis, foi o que eu quis dizer aquela hora, que a gente consegue criar tons novos usando os mesmos lápis da caixa. Então a gente tem 12 cores na caixa, porém a gente consegue criar cor nova, então a gente tem uma infinidade de cores aí usando apenas 12 lápis. Bastante gente veio me perguntar lá no Instagram, gente, sobre esses lápis, eu já tinha usado, se eu sabia algum segredo. E esse é o segredo, gente, é fazer bolinhas e construindo camadas. Não precisa ir bruto no lápis, a gente consegue criar cor nova ali tranquilamente, a gente consegue mesclar eles tranquilamente, só criando camadas. Então, com esse lápis você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, mas eu acho que vale super a pena pelo custo dele. Se eu não me engano, eu paguei acho que R$ 20 nessa caixinha, com 12 cores. É um pouco caro, talvez, mas talvez compense também, porque são tons de pele, assim, e geralmente em lápis de cor que você compra a caixinha não vem tantos tons de pele, não vem tantas variedades. E eu acho que esses lápis, eles vieram muitas cores, tirando que você consegue criar cores novas também, eu achei bem legal. Então, se você tá procurando um lápis para tons de pele, eu super indico, eu gostei bastante. A gente consegue criar muitas cores diferentes. São essas cores que vêm. E você ainda consegue criar cores novas, como eu já disse. Então, super vale a pena, gente. Se você tá procurando um negócio assim de fazer tons de pele e conseguir tons de pele novos, diferentes, eu recomendo essa caixinha, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma coisa só, um adendo aqui, que quando eu fui apontar esses lápis, eles são um pouquinho grossos e eles são, você tem que tipo acarcar bastante eles dentro do apontador para você conseguir conseguir torcer eles assim, tipo virar eles dentro do apontador, porque a mina dele é um pouco mais grossa, ele é 3,3 milímetros ali. Então ele é um pouquinho mais grosso do que a maioria dos lápis, então você tem que dar uma, tipo, apertar um pouco mais ele dentro do apontador. Tirando isso, gente, dá pra apontar tranquilamente. Apertando um pouco, ele entra. Mas tirando isso, eu gostei bastante desses lápis. Vocês vão ver muito falando sobre eles lá no Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo. Se vocês quiserem mais vídeos sobre ele, eu posso fazer. Me segue lá no Instagram, eu vou deixar minha rede social aqui embaixo, tá bom? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like, comenta aí o que você achou. Manda pros amigos aí pra esclarecer as dúvidas dele e ensinar logo ele a pintar com esses lápis novos, super legais. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!